Olá, Câncer! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Lisa. Trago aqui mais uma leitura para vocês. É uma leitura intuitiva atemporal, tá? Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Câncer. Vamos lá ver o que é que a espiritualidade vai trazer aqui para os cancerianos. Câncer. Mensagem para o signo de Câncer. 6 de paus. A temperança. O diabo. Gente, a temperança e o diabo. Junto com 6 de paus. Mais uma carta. Nossa, a estrela. 3 arcanos maiores. Câncer, é uma mensagem muito profunda aqui, tá? Vocês estão integrando aí lado luz e lado sombra de vocês. É uma grande vitória aí. Aqui no fundo do deck tem um 2 de espadas. Mostra que o caminho do meio, sabe? Temperança é o lado luz. Diabo é o lado sombra. E as duas coisas são complementares, tá? É como se anjos e demônios estivessem ao seu lado. Sabe assim? Eu estou protegida na luz e na sombra. Aqui tem forte proteção espiritual também. Entendam uma coisa, tá? Os daimons, né? Não são maus, tá? Eu tenho uma interpretação de que todas as energias são complementares. Tá, Câncer? Então, a gente, se você foi educado ou educada dentro do conceito cristão, você aprendeu que só o lado luz importa, né? É para você ser boazinha, certinha, toda aquela inha, né? Tudo inha, né? Aquela pessoa bem... Mas a sombra é o que nos impulsiona para o mundo. É a coragem, é a força, é a ambição. Por que não pode ter ambição? Pode ter ambição, sim. Ou vocês acham que o reino dos céus é dos pobres? Aqui tem um rompimento de paradigmas com relação às suas crenças limitantes também. Tá? Eu sinto aqui cancerianos que foram criados em lares evangélicos ou católicos, que morrem de medo do diabo. Mas o que é o diabo? Né? Às vezes você tem vontade de ir num terreiro para ver como é que é lá uma roda de Exu. Às vezes você tem vontade de estudar ocultismo. Aqui também tem isso, tá? Uma vontade muito grande de estudar ocultismo, mas um medo também muito grande. Será que isso é certo, né? Temperança. Será que isso é a vontade de Deus? Será que Deus permite? Porque na Bíblia não pode, está proibido. Às vezes você tem muita vontade de ir no centro espírita e, mas na Bíblia está proibido conversar com mortos, né? Não pode conversar com espíritos. E o seu lado sombra, ele está ganhando força. Eu sinto aqui que o seu lado está ganhando força, tá? Lado sombra não é lado mal, não é o lado mal, tá? É necessário o equilíbrio entre os dois, lado luz e lado sombra. E aqui está falando assim, se você tem vontade de ir no centro espírita, vá. Se você tem vontade de ir no candomblé ou na umbanda, vá fazer uma visita, saber como é que é. Aqui, o teu espírito, né?
O teu espírito está procurando, o teu espírito está em busca. Você tem um espírito de pessoa buscadora. O que você foi condicionado a ficar o que você foi condicionado até aqui, você sente que não te alimenta mais. Você quer buscar novos lugares, novos conhecimentos. Tem algo aqui que te chama, sabe? Tem várias velas acesas, né? E tem essa vela do meio que brilha mais. Tem um assunto que te chama. Inclusive, te chama muita atenção assuntos de ocultismo. Helena Blavatsky. Tudo o que o cristianismo fala que é diabo, na verdade é apenas conhecimento, tá? Elimine esses dogmas. Na verdade, vocês já estão nesse caminho, tá? Vocês estão soltando dogmas, vocês estão soltando... Você está se permitindo ser guiado pelo teu espírito, pela tua intuição. Aí fica aquela coisa, né? Eu quero ir, mas eu tenho medo. Ás de paus. Aqui tem um 10 de ouros. Um 8 de ouros. Um 9 de paus. Você tem muita resistência. Você quer muito esse caminho mais oculto, mais místico, tá? Ás de paus. Você sabe muito bem para onde tem que ir. Você achava que ser espiritual era recusar o material, recusar o seu 10 de ouros. Você achava que, assim, ou eu serei espiritual, uma pessoa espiritual, ou eu serei uma pessoa materialista. E você foi condicionado a buscar só o espiritual. E o material está faltando. Você está vivendo uma vida de escassez. A própria temperança aqui, ela está misturando a luz e a sombra, né? A luz e a sombra. Aqui tem uma calda de chocolate e aqui no diabo tem um bolo de chocolate, percebe? Então é como se mostrasse que é preciso os dois elementos, né? E vocês estão polarizados, presos por dogmas, tá? Por dogmas cristãos, eu digo para vocês, que estão presos em dogmas cristãos, e por isso que a sua vida financeira não anda. Porque o diabo fala da materialização. E aqui vem um 8 de ouros, ó. De alguma forma, você vai se conectar com o oculto para materializar algo aí na sua vida relacionado a trabalho, relacionado à vida material. Ou então, você trabalha e sente que não tem resultado, né? Também tem isso. Porque a sua parte sombra não está integrada. Vocês podem ouvir sons, meditações do chakra básico, tá? E aqui, apesar de que a sua centelha divina, a sua intuição está te mostrando que o seu caminho é um caminho místico, eu vou dizer para vocês, vocês têm um caminho aí de magos, de magas, tá? De bruxos ou de bruxas.
Mas tem um 9 de paus aqui que tem muita resistência a esse caminho. Muito medo mesmo, tá? Muito medo. Medo do diabo, medo do... O que é diabo, né? Tipo, um exemplo. Lúcifer é diabo. Tá, mas você conhece Lúcifer? Você já teve contato direto com ele para saber? Ou então, Lilith, né? A primeira mulher de Adão que não se submeteu a ela. Lilith é o diabo. É um demônio. Tá, mas por que será, né, que colocam Lilith como um demônio? Ela não se submeteu. Sabe assim? Você está começando um processo de derrubar todos esses medos. Medo de Exu, medo de Pombogira, medo de misticismo, de coisas ocultas. Vocês sentem um chamado muito forte para magia, para oráculos, para tarô. E vocês estão se prendendo para não ir. Vocês têm medo também de decepcionar a família, de desapontar a família. Aqui eu estou falando com pessoas que foram criadas em lares muito rígidos, católicos ou evangélicos. Mas, digamos assim, você é a ovelha negra mesmo, tá? Você é a ovelha negra da família. Você é a pessoa, você é o mago, você é a maga. Você é o bruxo, você é a bruxa. Vocês têm chamado aqui para um caminho da magia. Você vê que é um caminho único, né? Aqui eu mencionei que só essa vela aqui estava brilhando. E aqui logo abaixo saiu o Ás de Paus, ó. Esse é o seu caminho único. Sabe? Essa velinha aqui é essa vela aqui. Digamos que essas outras velas aqui representam seus familiares, né? Mas você sabe que o seu caminho é esse aqui. Ó. Seu caminho é único, é diferente do deles. E não é que é melhor ou que é pior, tá? Mas a questão é a seguinte, se você está fora do seu propósito, você não manifesta o seu 10 de ouros. Você pode trabalhar 8 de ouros e não manifesta o seu 10 de ouros. Porque você foi condicionado a achar que a espiritualidade da luz e servir a Deus significa se abdicar do mundo, se abdicar das coisas materiais. E não é assim. O espiritual e o material são complementares. Como eu falei no início, anjos e demônios são complementares, não são opostos. Nós somos ensinados dentro do cristianismo que existe uma guerra no céu, né? De que anjos e demônios estão guerreando um contra o outro. Isso é mito. Todas as energias são complementares. Tudo funciona, até os próprios demônios, seres, né? Seres que são chamados de demônios. Eu, particularmente, não chamaria de demônios. Por exemplo, Exu não é demônio. Exu é um guardião, certo? Mas os seres que são apelidados de demônios, na verdade, eles trazem muito conhecimento. E é isso que o cristianismo não permite que as pessoas saibam. Sabe? Não quer que acesse certos conhecimentos. Os seres que são chamados de demônios, eles são, inclusive, trabalhadores da luz, porque tudo serve a Deus, tudo serve à luz. Mesmo aqueles que estão nas trevas inconscientemente, sem saber, mesmo que seja um espírito zombeteiro, mesmo que seja um espírito mais atrasado, eles não percebem, mas eles também estão servindo à luz, porque tudo leva à luz. Não tem outro caminho. Então, não tenha medo, tá? Não tenha medo de... Aqui está me chamando uma atenção para magia negra e magia branca, tá? Uma mistura das duas. Magia negra e magia branca. Talvez no passado você já foi um mago ou uma maga. Tá? Enfim, é isso que eu tenho para vocês, Câncer. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.